Vamos falar sobre objetos, métodos e propriedades. Objeto é todo item que você tem no arquivo. Podem ser planilhas, gráficos, imagens, formulários, controles de formulários, módulos e etc. Então aqui eu tenho o objeto planilha 1. Quando eu coloco ponto nesse objeto, aparecem para mim os métodos e as propriedades referentes a esse objeto. O método aparece aqui com essa cor verde. O que é um método? Um método é aquilo que você pode fazer com esse objeto. São as ações que você pode executar em relação a esse objeto. Então, por exemplo, planilha 1.activate. Esse método activate é algo que você pode fazer com a planilha. Você pode ativar a planilha. Quando você usa esse método, você está executando uma ação em relação ao objeto planilha 1. E a propriedade? A propriedade é um valor que você atribui para algo. Por exemplo, aqui, eu posso usar aqui a propriedade Enable Auto Filter. O que quer dizer isso? Quer dizer habilitar autofiltro. Então isso é uma propriedade. A propriedade eu coloco um valor nela. Então vamos ver aqui como seria. Depois da propriedade sempre vem um sinal de igual. Aqui os dois valores que eu posso atribuir para essa propriedade é false ou true. Então a propriedade tem essa característica. Eu informo a propriedade que eu quero alterar e informo o valor que eu quero dar para essa propriedade. Já o método não. O método eu posso simplesmente mencioná-lo aqui, planilha 1.activate. Não preciso atribuir nenhum valor ao método. Então, retomando, objeto é o item. Pode ser planilha, célula, intervalo de células, formulário, controle de formulário, gráfico, imagem, módulo e etc. Método é aquilo que você pode fazer com o objeto, a ação que você pode executar com o objeto. Propriedade é a característica que você quer dar para o objeto. Então vamos dar um exemplo aqui, planilha 1.activate, planilha 1.name é igual a teste. Então eu estou dizendo que o nome dessa planilha 1 vai passar a ser teste. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Executou aqui, ele ativou a planilha 1. Como eu só tenho uma planilha aqui, ele deixou ativa. Já estava ativa, ele deixou ativa. E ele trocou o nome dessa planilha aqui, agora ela se chama teste. Então aqui aparece o nome dela, foi mudado para teste. Então esse primeiro que eu usei aqui é o método e esse segundo é a propriedade. Para eu usar um método ou uma propriedade, eu tenho que verificar primeiro se esse método ou se essa propriedade existe para esse objeto. Caso contrário, vai dar erro. Por exemplo, aqui, se eu quiser limpar a planilha, então eu coloco aqui, planilha 1.clear. Vamos ver o que vai acontecer. Executando aqui, ele deu erro. Erro de compilação. Método ou membro de dados não encontrado. Quer dizer, eu quero limpar a planilha. Eu sei que existe um método para limpar a planilha. Só que ele está me dizendo que esse método não existe. Então aí eu vou ter que ver onde que está esse método. Então na verdade esse método é um método referente à célula. Então vai ser planilha 1.cells.clear. Veja que aparece aqui, Se você está digitando e não está aparecendo, é porque não existe esse método ou essa propriedade. Agora, se aparecer, você pode escolher, porque aí você está fazendo certo. Então, eu vou
digitar um valor aqui, ó, na célula A1, digitei o valor 5. Quando eu executar, ele vai limpar. Então, ó, ele ativou a planilha 1, trocou o nome dela para teste e limpou. Vejam aqui, ó, que ele limpou a célula A1. Então esta era a explicação que eu queria dar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.